Elga, você pode apresentar agora? Posso sim, posso sim. Espera aí, deixa eu só ver aqui se eu vou fazer certinho. Espera aí. Vocês estão vendo aí? Tá certinho, Elga. Ah, Pode começar. tá, obrigada. Eu queria primeiramente agradecer tanto à Rede ProRio quanto à revista Caderno de Desenvolvimento Fluminense pelo convite, né? Mas principalmente falar que eu achei muito interessante essa estratégia, né, de divulgação dos artigos, né? E já até falei lá na minha empresa que eu acho que é uma forma da gente popularizar esse conhecimento e sair das nossas gavetas e das instituições, né? Fica muito dentro dos muros, né? Tem que ir para a sociedade. O nosso artigo, Um Olhar sobre a Agropecuária do Rio, é de minha autoria, eu sou engenheira agrônoma e pesquisadora da Embrapa Solos, e também do Renato, meu colega também, pesquisador da Embrapa Agrobiologia. Tá? Rapidinho, a Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a instituição a que a gente pertence, é vinculada ao Ministério da Agricultura. Eu não tenho certeza se vocês conhecem, são de outras áreas, né? Mas é uma empresa de referência, né? Uma empresa de atuação no Brasil todo, né? Com mais de 40 centros de pesquisa pelo Brasil todo, e também de referência internacional em agricultura tropical, né? Tem mais de 8.000 funcionários, 2.000 pesquisadores, e também tem ainda articulação tanto com laboratórios nos Estados Unidos, na Europa, na África, fazendo, então, desenvolvendo e aprimorando a agricultura, né? A nossa missão é desenvolver a agricultura em bases sustentáveis em prol da sociedade, né? O Estado do Rio, né? A empresa tem mais de 50 anos de atuação, e o Estado do Rio tem 3 unidades da Embrapa. É um estado assim, bastante agraciado, vamos dizer assim. Tem a Embrapa Solos, a qual eu pertenço, a Embrapa Agrobiologia, que o Renato pertence, e a Embrapa Agroindústria de Alimentos. Tá? Vou passar aqui que eu já falei. A Embrapa Solos, né, nossa missão, né, é gerar conhecimento, ampliar o conhecimento sobre os solos brasileiros, né? Não só brasileiros, sobre os solos, porque a gente também atua em outros países, né? O nosso principal produto, né, são os levantamentos de solo, os zoneamentos, né, que é a base da agricultura sustentável. Você conhecer o território, né, a potencialidade, as limitações, para então promover uma agricultura adequada às condições que a natureza, vamos dizer assim, nos dá, né? E também fazemos, a partir desse conhecimento, a gente faz interpretações para diversos usos da terra, e também sobre os serviços ambientais, né, que a agricultura pode promover. Também pesquisamos insumos e fertilizantes para uma agricultura mais tropical, e também para uma intensificação sustentável da agricultura, né? Práticas de manejo mais sustentáveis, né? Então, tem todo um desenvolvimento mais com esse foco. E a gente tem uma unidade lá em Recife, também uma unidade avançada, que faz pesquisas também, desenvolve tecnologias sociais de convivência com a seca. Bom, e a motivação para esse artigo, né, foi tanto eu quanto o Renato, a gente atua no estado do Rio de Janeiro, né, com agricultores, sendo que eu atuei 20 anos, né, junto à Secretaria de Agricultura, com o programa Rio Rural, que foi um programa sustentável, em microbacias. Tem alguém com o microfone ligado aí, que está... Oi, Jéssica, por favor, desliga o microfone. Tá, então, tudo bem. Então a gente trouxe aqui teve a ideia desse artigo exatamente porque a gente está num estado, né, que tem o segundo maior PIB do país, né, e a segunda maior população, mercado consumidor, né, com poder aquisitivo, que realmente investe, né, os dados da Conab mostram que gastos das famílias fluminenses com alimentos, né, e, ao mesmo tempo, você tem um estado que depende esse abastecimento, depende de outros estados, né, de produtos que vêm de outros estados. Então, a gente tem uma elevada capacidade de consumo e uma baixa oferta de produtos, a não ser, com exceção, alguns produtos que
conseguem, que são produzidos aqui, que conseguem abastecer, pelo menos parcialmente, o mercado consumidor, com leite, ovos, algumas frutas e verduras também, tá? Mas, em geral, são produtos de baixo valor agregado, né? E isso também acaba desestimulando e causando uma certa desestímulo à produção, né? Tem questões também estruturais, como a pequena dimensão do território do Fluminense, né? Condições naturalmente limitantes, de relevo movimentado, né? O clima, né? Muito chuvoso, solos suscetíveis à erosão, né? E também tem questões como as terras de maior aptidão, como, por exemplo, na Baixada Campista, né? Elas muitas vezes estão subutilizadas, né? Ou seja, utilizadas de uma forma com culturas que não têm, não são muito valorizadas, né? Como é o caso da cana-de-açúcar, né? Que tem baixa produtividade, né? Algumas pastagens também, que boa parte das pastagens do estado tem baixa produtividade também. Então, esse modelo, né, que foi próprio da agricultura do Estado, baseado em monoculturas de exportação, que, em frente ao cenário nacional, elas têm baixíssima competitividade, né? Então, isso tudo, né, faz com que a gente seja premente a necessidade de reposicionamento do setor da agricultura do Fluminense, para que ele se repense em bases mais sustentáveis, né? Para que, efetivamente, ele tenha um foco na produção de alimentos, que é a grande oportunidade, né, que o setor tem, né? Mas que é um mercado exigente, ou seja, ele tem que focar em produtos de qualidade, né, de alimentos saudáveis, né, de preferência, né? O perfil do seu agricultor, do perfil socioeconômico, né, dos agricultores. Então, para isso, né, para esse reposicionamento, é interessante a gente olhar para a história da agricultura fluminense, né? O que se passou por aqui, né? E o que a gente já tem atualmente, né? Para a gente poder olhar para frente, né? E a história da agricultura se confunde com a própria história da ocupação do território brasileiro, da própria agricultura brasileira, né? Que foram aqueles ciclos econômicos também focados na exportação, né? Nas commodities para o mercado global, né? Que desde da pré-colônia, né? Ele começou com o extrativismo do pau-brasil no século XVI, né? E isso já levou né, de cara a um desmatamento, né? Quer dizer, a palavra para o extrativismo aqui mais correta acho que seria um pouco também desmatamento, né? Isso já causando um impacto, né, dessa atividade. Depois veio a cana-de-açúcar, né, em função do mercado global de açúcar também. E aí o território, as baixadas, né, a Campista, a Guanabara, né, elas foram ocupadas, né, as baixadas litorâneas também, com a cultura, e ela se expandiu e se consolidou aqui, né, com uma grande oligarquia, né, que ficou mais aí de 300, 400 anos, ainda até hoje, né, a gente tem cana-de-açúcar, né, mas desde a Brasil Colônia, essa atividade teve e nós fomos um dos maiores produtores, né? Então foi de muita importância o Brasil, né? A produção brasileira, ainda na época de Brasil Colônia, Portugal, né? Mas também baseada principalmente na queimada, né? Nas práticas pouco sustentáveis, né? No século XVIII, né, a atividade entrou em decadência, veio a mineração. No Brasil, o Rio de Janeiro não tem esse potencial para mineração, né? Mas, a partir do século XIX, né, surge o café como também um produto globalmente interessante, né, para o mercado global, demandando essa produção, né? E o Brasil, então, entra nessa disputa também e amplia a sua produção. E o Sudeste também, né, passa a participar, o Rio de Janeiro passa a participar, e o Brasil, então, alcança, no século XIX a posição de maior produtor global, né, entre o século XIX e XX, e um dos maiores produtores, né, sustentado pelo Vale do Paraíba Fluminense. Então, as áreas interioranas, né, quer dizer, a cana continuava, principalmente nas baixadas, mas as áreas interioranas,
as colinas, né, as áreas mais serranas, né, elas passaram, então, a cultivar café também, sem preocupação com questões de erosão, sem cobertura, sem as práticas que atualmente são utilizadas. E isso causou também um impacto forte, né? As primeiras produções foram muito produtivas, porque eram áreas virgens, né? Mas depois, com um ciclo de degradação, com as chuvas e com a erosão, essas áreas ficaram pouco produtivas, pouco competitivas no cenário nacional. E a própria questão global também da crise do café, que levou à erradicação dos cafezais, principalmente os menos competitivos, como o caso dos cafezais fluminenses. Isso causou, então, uma migração geográfica, né, da produção de café, que era no Vale do Paraíba, e hoje, atualmente, está no Noroeste e na Serrana, principalmente. Principalmente no Noroeste e um pouquinho na Serrana. E já num momento mais no século XX, né, houve uma... Aí, com a decadência do café, a pecuária surgiu, então, as políticas agrícolas foram muito caóticas nesse sentido, nesse período, né, e também com pouca preocupação de sustentabilidade. E surge, com a crise do petróleo, surge também o Proálcool no século XX, que foi meio que uma revitalização, né, vamos dizer assim, da atividade canavieira, mas agora preocupado com a produção do álcool combustível do que com açúcar, né? Mas, bom, novamente a política pública ela mirou as oligarquias, né? Ela privilegiou os grandes produtores, que sempre tomaram recursos públicos para fazer viagens e pouco se investia na produção enfim, a decadência surgiu. Mas, enfim, foi um processo também de industrialização, também coincidiu que, nesse período também, houve um incentivo à industrialização da agricultura brasileira, porém, o Estado do Rio não se beneficiou, acho que por conta dessa pouca seriedade, né, da nossa oligarquia aqui rural, a gente não se beneficiou e nosso processo de industrialização não ocorreu aqui, né? E esse período também, vou ver aqui que não entrou tudo. Esse período também de industrialização, de modernização da agricultura, que não ocorreu no Rio, também foi um período de mais intensa urbanização no país, né? O êxodo rural. Então, resumindo, esses ciclos se basearam em práticas insustentáveis, né, que deixaram aí marcas, né, no meio ambiente, nas terras, são terras degradadas, né, onde praticamente não se nasce mais vegetação, né, porque não tem mais condição física, química e biológica de reproduzir ali uma cultura, né, então a própria decadência, né, não só econômica, também social, né, da oligarquia rural. Tudo isso e essas políticas inadequadas levou a esse quadro, né, mais, vamos dizer, atual, mais consequente, né, desse processo, né, e a própria vulnerabilidade, vamos dizer assim, dos recursos naturais, né, do Rio, do estado do Rio, né, que já tem uma propensão a desastres, né, por conta dessa mistura de clima, solo, né, solos suscetíveis, clima muito chuvoso, e empobrecimento dessas terras causa uma baixa produtividade, né? Isso é um ciclo vicioso, baixa produtividade, o produtor não consegue produzir, também ele não gera renda, isso gera pobreza, então é um ciclo vicioso de degradação, ele também não consegue adotar as boas práticas, porque não tem recursos, então isso vai só se estendendo e se ampliando. Para se recuperar essas áreas, é um processo caro, né? Então, também esse quadro de pobreza, de descapitalização dos produtores, não dá condições, né, daqueles remanescentes, né, que permaneceram, não dá condições de recuperação, né, e estagnação, né, de parar esse processo e passar a produzir novamente
um quadro de mais prosperidade. Então, esse foi o quadro, né, que basicamente se instalou como consequência desses ciclos, né, que o Estado sofreu, né, ao longo desses séculos, desde o seu descobrimento, né, até o século XX, vamos dizer assim. Então, a atual agricultura agropecuária, né, do Estado, né, obviamente, né, ela sofreu uma drástica retração nos últimos 50, 45, 50 anos, que são dados dos censos que a gente compilou, mas eles não são comparáveis, né, infelizmente, né, eles mudam as metodologias, mas a gente fez questão de colocar para a gente ter pelo menos uma ordem de grandeza, né, e visualizar o processo, né? Efetivamente, a gente tem atualmente 65 mil estabelecimentos agropecuários no Estado, que ocupam uma área de 2,4 milhões de hectares, né? Mais ou menos 60% do Estado. Né? Desses, 43 mil são praticados por agricultores familiares, ou seja, dominam nos estabelecimentos agropecuários do Estado os pequenos agricultores, a agricultura de pequena escala. Né? E cerca de 161 mil pessoas ocupadas. Né? E, basicamente, a maior parte deles é dono da terra, é proprietário da terra. Tá? Os módulos aí variando, em média, em cerca de 30, 36 hectares. Tá? E olhando esse mapa aqui da direita, né, sobre os remanescentes da Mata Atlântica, né, a gente percebe que esse processo também gerou uma grande fragmentação, né? Você tem pequenos, aqui no Noroeste, por exemplo, pequenos fragmentos, né, nas áreas mais de topo de morro, as áreas mais íngremes, mais altas, né? Você tem aqui na Serra do Mar ainda um fragmento importante, e aqui na região também da Costa Verde, né? Mas o resto são áreas principalmente pastagens, né? Pastagens degradadas, né? Ou a agricultura de pequena escala não é capturada, né, nessa escala, e mostrando que existem realmente espaços, né, para serem ocupados, que são as áreas agrícolas de pastagem, agropecuárias, são consolidadas, quer dizer, elas podem continuar sendo agrícolas, porém elas deveriam ser utilizadas de uma forma a gerar mais benefícios para a sociedade, em termos de alimentos saudáveis, em termos de serviços ecossistêmicos, em termos de segurança, né, e qualidade de vida. Também o PIB, eu trouxe aqui também o PIB, né, o Leonardo também mostrou, né, mas eu trouxe o da agropecuária, né, aqui uma série dos últimos 20 anos, né, do IBGE, essa aqui está errada, mas mostrando que ela oscila, né, ela é muito baixa a contribuição da agropecuária para o PIB do Fluminense, né, oscilando aí na faixa de 0,5% a 0,4%. Né, e por isso a atividade agropecuária não é, vamos dizer assim, uma atividade relevante no Estado, considerada relevante no Estado do Rio de Janeiro. Né, as políticas públicas, né, os recursos, né, ela não é considerada uma prioridade. Isso porque você tem baixos, eu mostrei lá as pessoas envolvidas, né, diante da população de 17 milhões de habitantes, né, é um número menor, né, mas esses dados do PIB, por exemplo, eles vêm sendo questionados, né, a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio, ela elaborou um trabalho, uma pesquisa junto com o CPEA, né, da USP, que recalculando esse PIB, né, levando em consideração outras atividades relacionadas ao segmento, ao setor, né, como a parte de agroindústrias, a parte de comércio de fertilizantes. Né, e esse estudo, então, a partir dessa análise, o PIB da agropecuária seria elevado a cerca de 5%, 4% a 5%, a contribuição para o PIB estadual. Então, isso já é uma questão que coloca em xeque, né, em questionamento, vamos dizer assim,
será que realmente a agricultura é tão insignificante assim no estado do Rio? Né? A outra questão também que é interessante, né? Aqui do lado esquerdo você tem o gráfico das principais culturas citadas pelo IBGE para o estado do Rio de Janeiro. Né? E o rol de culturas do IBGE é muito baixo, é muito limitado, vamos dizer assim, porque ele prioriza culturas como arroz, que não é mais plantado no Rio de Janeiro, o milho, que é plantado muito pouco, assim, de uma forma de subsistência no estado do Rio de Janeiro. Então assim, culturas, né, que soja, né, enfim, trigo, que também não existem aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente passa a ser caracterizado, vamos dizer assim, como um player de menor importância, né, em termos de produção. Mas se a gente pegar aqui do lado direito essa tabelinha aqui, a Emater Rio, ela tem um trabalho de acompanhamento das safras anualmente, né? É a empresa de pesquisa, empresa de extensão rural do estado do Rio de Janeiro. E ela faz um trabalho muito mais detalhado, né? Todos os anos ela divulga, né? E, a partir desse levantamento, ela identifica mais de 80 culturas diferentes plantadas aqui no estado do Rio de Janeiro, sem falar da parte pecuária. Tá? Só trouxe aqui como um exemplo. Aqui nessa tabela a gente tem as 25 principais aqui, em termos de área plantada. Tá? Então, só essa diferença em termos de metodologia de levantamento já mostra que o estado do Rio tem muito mais agricultura do que propriamente o censo demonstra. Tá? E aí, pegando essas informações da Emater, né, que ela iniciou esse processo de levantamento em 2010, a gente percebe, né, que, né, apesar realmente ela corroborar com a retração, a área, né, de produção agrícola do estado do Rio, ela meio que se estabilizou, né, nos últimos, de 2015 para cá, 2014, 2015 para cá. Mas a produção agrícola, ela sofreu aqui, em momentos mais recentes, de 2015 para cá, né, um certo aquecimento, né, vamos dizer assim. Se a gente mantém a área, né, e aumenta a produção, é sinal que a produtividade aumentou. E se a produtividade aumentou, é provavelmente sinal que houve aí um aumento, um investimento em tecnologia, né? Isso é uma coisa muito boa também, quer dizer, demonstrando que algumas culturas, e se a gente olhar mais profundamente, nós fizemos isso, né? Esse aquecimento ele foi puxado principalmente pela cultura do café, que mais recentemente tem havido um investimento muito grande por parte de políticas públicas, né? E também dos produtores, e, enfim, de órgãos, universidades, vários parceiros, a própria Emater, né, as instituições do Estado, investindo na produção de cafés especiais, que tem uma rentabilidade muito, muito, muito superior do que os cafés comuns. Né? Vou passar mais rápido, porque... Então, esse período, né, de 2015, né, até 2018 foi o período também, coincidentemente, mas não é uma coincidência, com certeza, né, em que houve de atuação do Programa Rio Rural, que é o programa que a gente atuou, mas não era foco desse artigo demonstrar ou falar desse investimento, né? Mas a gente citou assim, que provavelmente esse aquecimento estaria associado a esse investimento em termos de política pública que foi feito pelo Rio Rural, estruturando as principais cadeias produtivas da agropecuária fluminense, né? No caso do café, dos hortigranjeiros, né? A cadeia do leite, com ordenhadeiras mecânicas, tanques de resfriamento, na parte de hortigranjeiros, com galpões de armazenamento, caixarias, né? Microtratores para transporte e produção, secadores de café na cadeia do café também, microtratores, né? Na cadeia do leite e de olerícolas também, caminhões, veículos para transporte e produção, né? Motopicadeiras na cadeia da pecuária
pecuária de corte e leite, e muitas agroindústrias, né, foram também fortalecidas, né, a produção de ovos também teve muito apoio à produção, enfim. Foi um programa que teve uma atuação que provavelmente ajudou esse processo de estruturação e melhoria do desempenho da agricultura. E o que a gente tem hoje, né, já indo para o encerramento, né, não, assim, em termos de os principais polos, né, atualmente da agricultura, segundo a Emater, né, a gente, como eu falei, tem essa produção de café, né, no Noroeste, que é muito forte, né, e ela está puxando a agricultura, realmente é um movimento. Você tem 40 produtores de cafés especiais, montaram uma associação, estão vendendo aqui na cidade do Rio de Janeiro, estão participando de concursos de café, estão fazendo uma promoção junto ao SEBRAE, né, e a própria secretaria promovendo esses cafés aqui, no exterior, em outros estados. Nós temos fruticultura no Norte Fluminense, temos também, ainda temos cana também, né, no Norte Fluminense. A principal, Campos e Quissamã são as principais áreas, mas houve uma retração muito grande, né? Existe café na região serrana, mas não se compara, a principal produção está no Noroeste. A região serrana ela é forte mesmo em olerícolas, né? Produção de alface, produção de couve-flor, produção de couve, brócolis, né? Para vocês terem uma ideia, o estado do Rio é o 5º produtor de alface do Brasil. E, se não me engano, o 9º de couve-flor também do Brasil. Então, não é pouco, tá? Em termos, o 2º também é um polo de floricultura, a região serrana. Nova Friburgo é o 2º município maior produtor de flores do Brasil. O primeiro é Olambra. Então, não é pouca coisa, né? Nós temos muitos produtores, muitos pequenos produtores se dedicando, né? O tomate é uma cultura também que vem ganhando muito espaço na região serrana, Noroeste também tem produção, e um pouco aqui na região Médio Paraíba, né? A laranja é uma cultura, os citros, né? É uma cultura muito tradicional nas baixadas litorâneas. Hoje em dia, ela já adquiriu a indicação geográfica da laranja de Tanguá. A gente já tinha a indicação geográfica da cachaça de Paraty, né? E atualmente a gente tem, acho que foi o ano passado ou retrasado, que adquirimos a laranja, a indicação geográfica da laranja de Tanguá. Isso é um selo que identifica as características e as qualidades daquele produto, produzido só naquele local. E, na verdade, não é só Tanguá, ele pega Rio Bonito, pega Araruama, pega 3 a 4 municípios. 4 Rio Bonito, Araruama, acho que é Araruama também. Enfim. E ainda está em processo também de elaboração, né, de estudos para o IG, indicação geográfica do café, da região serrana e do Noroeste, são 2. A farinha de mandioca de São Francisco de Itabapoana, que é um produto muito tradicional e muito conhecido, muito valorizado no mercado, assim, conhecido no mercado, não tem um preço, né, à altura, né? E, além de outros produtos como arroz de Noã, tem outras, acho que é a goiaba também, enfim, tem outros produtos que estão em processos de estudos, né, para apoiar o IG, a indicação geográfica, que é uma forma de valorizar esses produtos nos mercados, né? Em termos de produção pecuária, né, a avicultura é a principal, o número de rebanhos, né, da avicultura é o principal do Estado, sendo que, na verdade, porque é outra falha do IBGE, né, porque ele mistura rebanho de aves com de vacas, por exemplo, né? E só que, como o rebanho é menor, ocupa uma área menor, enfim, não seria comparável, né? Mas a produção está principalmente na região serrana. Agora, o forte mesmo, que mexe muito, que tem um impacto muito grande na economia fluminense, tanto a olericultura, que eu esqueci de falar, que é a principal renda, né, da agricultura, é a olericultura,
E na pecuária é a produção de pecuária bovina, né, de corte e leite, né, sendo que a pecuária de leite se desenvolve principalmente na região noroeste e na região sul. Tá? Sendo que na região sul ela é altamente tecnificada, então você tem produtos lá de alto valor agregado, como mussarela de búfala, você tem a queijos, tem, enfim, manteiga, você tem fábricas ali, um produtor muito mais capitalizado. E já no Noroeste, não, é uma produção mais tradicional de leite, mas que foi fortalecida, né, com esse programa que eu comentei, e hoje já tem os produtores já têm mais, estão em outro patamar, não igual à região sul, né? Mas essas atividades elas são muito importantes, né? Porque realmente elas sustentam a economia desses pequenos municípios onde elas ocorrem. E já para fechar... porque já passou 10 minutos aqui, a gente tem que encerrar. Tá bom, desculpa, então, desculpa, eu realmente não vi, porque... Só para fechar, então, a gente é necessário, então, políticas públicas que continuem a promover essa transição agroecológica da pequena produção aqui familiar, né, apoiando, né, principalmente essa questão da recuperação ambiental, que é um passivo muito caro para eles, né, e também valorizando os serviços ecossistêmicos e com foco na segurança alimentar da população estadual, também na mitigação das mudanças climáticas, redução da vulnerabilidade a desastres, e principalmente nós, como consumidores, reconhecer e valorizar o papel desses agricultores nas nossas vidas. Muito obrigada. Desculpa, realmente eu não vi que tinha passado assim tanto do horário. Peço mil desculpas que eu estava olhando o chat, tá? Muito obrigada, gente. Sem problemas.